E vem conferir a crítica do mangá de Genshiken. E entre os anos de 2002 ao ano de 2006, lançou o mangá chamado Genshiken, completo em 9 volumes. E depois ele foi anunciado para chegar aqui no Brasil. E na época que ele chegou aqui no Brasil, era uma época onde eu tinha um costume de comprar alguns mangás que até eu não conhecia tanto a obra. Eu não tinha uma leitura prévia para saber sobre o que era a obra, para depois ir lá e comprar. Alguns eu via quantos volumes tinha, via que não era muito, achava interessante ter na coleção e aí comprava. Óbvio, eu não comprava no escuro, porque até tinha algumas coleções que eram muito longas. Eu não ia comprar uma coleção do zero sem saber sobre o que era ela. Mas Genshiken, eu tinha ouvido um elogio aqui e ali na internet na época, e a partir daí, quando anunciaram no Brasil, eu resolvi comprar 9 volumes, achei que era uma obra que poderia ser interessante. E foi isso que aconteceu. Eu adorei Genshiken, é uma obra que eu gosto de ler e reler volta e meia. Acho que é uma obra que tem sim problemas, não acho ela excelente, mas eu acho uma obra que com certeza vale a leitura, principalmente por pegar um gênero que é o Slice of Life e tentar trazer ele de uma forma diferente. O que seria o Slice of Life, para quem não conhece e caiu nesse vídeo de paraquedas? É quando você trata da vida cotidiana, da vida diária, e você trata isso através da sua obra. O foco não vai ser o romance, não vai ser como muita obra trabalha, que seria mais realmente a obra do romance. Aqui se trabalharia mais esse lado de o dia a dia, a relação de pessoas. E isso sempre chama minha atenção. E o Genshiken, ele leva isso para um lado diferente. Porque o Slice of Life, ele tenta pegar normalmente um padrão que a gente conhece, para poder seguir, que o público geral conhece. Genshiken pega mais um nicho, porque eles vão mais focados num clube que vai realmente falar sobre cultura pop de modo geral, pode-se dizer assim. É um clube de um nicho, de pessoas que são consideradas dentro de um nicho. Então a partir daí, quando você lê o mangá, pelo menos pra mim, o primeiro volume, ele já me conquistou. Ele já me conquistou não só porque é um assunto que eu comento e um assunto que eu gosto bastante. Ele me conquistou porque é um assunto diferente. E no meio de tantas produções que saem em todos os gêneros possíveis e muitas muito repetitivas, com muitos clichês, Genshiken tenta pelo menos através da sua temática e dos seus personagens falar sobre algo diferente, trabalhar pessoas diferentes, estilos diferentes, pessoas que têm o seu estilo, mas que se encontram estilos diferentes, que normalmente são consideradas pessoas excluídas pela escola como um todo, mas ali naquele grupo eles se tornam um grande grupo de amizade. E aí que fica interessante, esse começo chama a atenção, e como ele vai trabalhar a obra a partir daí também chama a atenção, e isso é muito legal. E a introdução de personagens que são de fora, como a namorada de um dos personagens, faz com que você tenha uma visão diferente, faz com que você que não conhece tanto esse universo se sinta inserido. Porque algumas atitudes que eles têm, como comprar algo muito caro, ou fazer algo que parece que pro resto da sociedade, que não é aquele grupo, parece algo inútil, aquela namorada ela te coloca aquela opinião. Então para você que nunca, que não tem esse costume de conhecer muito desse mundo, ela acaba sendo a sua visão lá dentro. Então ela acaba fazendo questionamentos. Ela não fala, quando eles compram algo muito caro, ela vai questionar aquilo. Quando eles falam sobre o ideal de ficar muitas horas jogando, muitas horas lendo um mangá, ela vai questionar sobre aquilo. Então isso é muito interessante. E é muito legal porque aí ela é a personagem que é mais desenvolvida ao longo da obra. Porque você vê o amadurecimento e você vê a evolução de personagem através dela. Nem todo personagem dentro de Genshiken é tão bem desenvolvido assim. Nem todo personagem dentro de Genshiken, você vai ver que ele vai realmente mudar ao longo da obra. E isso com certeza é um problema. Eles deveriam mudar. Da mesma forma que aquela menina é influenciada por aquelas pessoas que tinha também um certo preconceito com eles, ela consegue perceber quão legal eles são e quão diferente eles são, mas elas têm coisa muito parecida, eles também deveriam ter mudado com ela. Eles também deveriam ter aprendido muito com ela. E isso eu não gosto bastante na obra. Eu acho que ela evolui muito. Alguns personagens conseguem ter um desenvolvimento que seria, eles começam de uma forma e terminam completamente diferente, mas nem todos conseguem ter esse desenvolvimento todo, e isso me incomoda um pouco. Eu acho que todos precisavam ser modificados. Outro problema dessa obra é que alguns personagens não são tão fáceis de se gostar assim. Eu acho legal como eles são reais, eu acho legal como o autor não tenta realmente forçar as coisas para fazer com que você, como público, se identifique de qualquer jeito com ele. Então ele coloca muito da sua experiência dentro dos personagens. Você consegue ver que ele consegue colocar um pouco da experiência dele e dos amigos que ele teve ao longo da vida dentro de cada personagem. Mas
mesmo assim tem alguns que não são tão legais assim. Tem alguns que eles são, acho que talvez reais demais, e essa realidade faz com que você tenha uma dificuldade de criar uma empatia por ele e torcer por ele, e isso é um grande problema, porque você precisa criar uma empatia por todo personagem que você lê numa obra. Porque quando você não precisa gostar de todos, mas quando você gosta de um personagem, quando você cria uma ligação, um afeto com ele, fica mais fácil, mais coerente você querer acompanhar a história, querer saber mais sobre a jornada dele. Quando a pessoa cai, quando a pessoa levanta, você tá com ela ali, porque você tá realmente investido ali. Quando você não investe, você meio que não se importa. Então alguns personagens que geram essa impressão, por ele terem um certo, uma personalidade que é difícil de se gostar, faz com que você, como público, sinta um pouco isso. Mas o bom é que a história, ela começa bem, ela vai se desenvolvendo muito bem, coloca situações muito legais, mas eu acho que aí é que entra na ideia do Slice of Life. É o quanto você vai se identificar com aquilo. Eu me identifico com a história, porque eles gostam de coisas que eu gosto de modo geral. Então você consegue ver amigos seus ali, você consegue ver pessoas que estão na mesma situação que você, e isso é interessante. Mas quando você, de modo geral, não se identifica tanto, pode ser que a obra não funcione tanto. Por isso que outros Slice of Life são muito mais recomendados, são muito mais falados, porque é muito mais fácil você se identificar com outros, que a temática é mais geral do que essas que acabam entrando no nicho. Eu gosto bastante, porque eu entendo muito daqueles personagens e gosto de algum deles, né, com as discussões que eles colocam. Mas de modo geral foi o que eu falei, a leitura é gostosa, os personagens são interessantes, são reais, mas eu também tenho outras críticas em relação à quantidade de volume e como a história é um pouco mais extensa do que ela deveria ser. Ela é um pouco mais extensa porque eu acho que tem alguns núcleos que você vê que o autor ele começa a entrar para um lado mais de romance, ele entra um pouco mais para um lado de alguma virada final, que você percebe que aquilo não é a virada final só, é que ele está se estendendo o mangá um pouco mais do que ele precisava. Tem 9 volumes, se fechasse em 6, 5, talvez já fosse perfeito. Acho que ele é um pouco mais extenso do que ele deveria. E também eu tenho um problema com envolver um pouco, como eu falei, além dos personagens secundários, e nem todos serem tão bem desenvolvidos, tem alguns arcos ali que eu não acho que eles são tão bem desenvolvidos como poderia. Entram no momento errado. Mas não é algo que estraga o mangá. O mangá realmente é muito bom e vale a leitura. Porque os personagens são bons, porque a história é legal de se acompanhar, porque ele sai da caixinha do que ele quer se apresentar e tecnicamente a obra é muito boa. A leitura é muito fluida e muito fácil de se acontecer. E ao mesmo tempo, a arte é muito boa. A arte é incrível de Genshin. Eu adoro os traços que dá ali e faz com que seja algo até meio sujo em certo ponto, mas ao mesmo tempo aquele sujo faz com que você entenda um pouco aquele lugar. Não é uma sujeira bagunçada, é uma sujeira que faz com que você entenda um pouco mais, construa aquele ambiente. É uma ótima construção de ambiente e cenário para aquele lugar. Você entende cada pessoa ali, você entende cada pensamento de cada um, e essa sujeira que eu tô falando, essa personalidade, esse design de cada um, faz com que você, como público, entenda mais quem é eles. É o que eu sempre falo, quando um design é bom e bem feito, você como público pode até não lembrar o nome do personagem, mas você vai lembrar do design dele. E é isso que acontece em Genshin. O visual é tão próprio, tão único, que faz com que você, como público, só de ver o traço, já saiba quem é quem, já saiba qual é cada personagem, sem saber às vezes até o nome dele. Isso eu gosto bastante, como a arte diz muito sobre tudo isso, como a arte é bonita, como a arte é bem feita. Genshin é muito bom através disso. Então Genshin tem um problema mais para a reta final em relação a alguns romances e algumas viradas, e também tem algum ponto ou outro personagem que eu não gosto tanto, mas de modo geral, com certeza é uma leitura que vale seu tempo. Principalmente se você procura uma obra diferente, que pega uma temática que a gente já viu várias vezes e trabalha de uma forma diferente. Inclusive, se você não é tão fã de ler mangá, o anime também funciona muito bem. Eu também recomendo o anime caso você não esteja com tanta vontade de ler um mangá assim. Concluindo, Genshin não é um mangá perfeito, mas com certeza vale sua leitura. Se você gosta de mangá, eu até recomendo que tenha ele na sua coleção. Eu gosto dos personagens, eu gosto da temática diferente, como ela é trabalhada, eu gosto de algumas discussões que parecem boas, mas são bem feitas. É um mangá que sabe introduzir o público que gosta desse gênero com o público que não gosta. Realmente é um mangá bem feito, bem escrito, com uma boa arte, com uma boa escrita. Tem problemas, principalmente na reta final, e tem problemas relacionados a alguns personagens secundários que não são tão envolventes, tão interessantes, que até cansa a leitura num ponto ou outro. Mas de modo geral, é um mangá que com certeza vale seu tempo. E por isso que eu fecho o mangá de Genshin com uma nota 8 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Genshin? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.